لعلك سر عند الله بينك أنت وبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، depois de louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala, de seguida saudações para o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, diz Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Surah Al-Baqarah, Ayah 208, Allah subhanahu wa ta'ala diz: ó vocês que creram, Ya ayyuhalladhina amanu, ó vocês que creram, vocês crentes, udkhulu fi silmi kaffatan, entrem no Islã por totalidade, por completo, na totalidade, no seu completo, entrarem no Islã no seu completo, e não entrar um lado e outro lado estar fora, entrar a cabeça e as pernas estarem fora. O Islã deve-se entrar na sua totalidade. Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos esta informação como uma recomendação, mas também como uma obrigação, porque é obrigatório ser muçulmano. É obrigatório. دليله قوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Quem procurar uma outra religião além do Islã jamais será aceito. E qualquer religião que ele trazer e qualquer ação que ele tiver, sendo uma ação feita fora da religião, fora da crença islâmica, então jamais será aceito perante Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. وهو في الآخرة من الخاسرين. E ele no Akhira será dentre as pessoas perdidas. Allah subhanahu wa ta'ala aceita a ação de um muçulmano, aceita a prática de um muçulmano, aceitação de um muçulmano. Ou alguém não é muçulmano, Allah subhanahu wa ta'ala não aceita a sua ação. Então Allah subhanahu wa ta'ala recomendou-nos a entrarmos no Islã, mas também no mesmo momento obrigou-nos: udkhulu fi silmi, entrai. فعل أمر من الدخول. ادخلوا في السلم، entrai. Esta é uma ordem. Allah subhanahu wa ta'ala diz o lugar, mencionou o lugar que nós temos que entrar. Disse في السلم, no Islã: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Ele disse: في السلم ادخلوا في السلم كافة, entrai no Islã por completo, não é metade. Kafa é por completo, não estar fora um lado, uma crença do Islã e outra crença fora do Islã. Kafa é entrar no Islã como deve ser, como o Islã quer, e não ficar nenhuma parte do seu corpo fora do Islã. Isso aqui é ad-dukhulu fi silmi kafa, de uma forma completa. Desta maneira, como disseram os cáfires, os judeus também são cáfires,
نؤمن ببعض ونكفر ببعض. Cremos em uma parte, em alguma parte, e descremos a outra. Neste caso, o seu Islã não seja de haver uma escolha de que vou acreditar coisa X, vou aceitar aquilo e a outra coisa não acredito. Neste caso, eu tenho fé naquilo que se diz no aya X e no outro aya não. Até aí você já não entrou no Islã. Até aí já você não é muçulmano. Kafatan. Seja a informação do Islã, acreditar toda ela. Seja na prática, muito mais aqui estamos a falar da crença. Você tem que acreditar tudo que é do Islã. Entrar no Islã completamente não significa fazer tudo que é do Islã, porque há certas coisas que você não vai fazer por não ter capacidade. Mas a sua crença tem que entrar em tudo aquilo que é do Islã, completamente. Kafa. Você acredita que Hajj é Islã? Acredita que Hajj é Islã? Mas há muitos que não vão até lá. Na prática, mas na crença deve existir isto patente. De que faz parte do Islã. Na falta do pilar de Hajj, ou seja, na falta de Hajj, os pilares estão incompletos. Jejum faz parte do Islã, mas há pessoas que não jejuam por não terem capacidade. Aí já é ação. Então, ação tem desculpas quando há motivo, quando há razão válida. Agora, crença, em nenhum momento há desculpas, em nenhum momento. A'malul qulub, ações dos corações, a ação do coração é mais forte do que a ação do corpo. A ação do corpo existem momentos que você tem desculpas. Isso quando há motivo, mas em nenhum momento que a ação da crença deve estar fora. Neste caso, no mesmo momento em que você pratica por uma certa causa, uma certa obrigação, mas o seu coração sem querer. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra fa'alayhim ghadabun min Allah wa lahum 'adhabun 'azim. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. من كفر quem descrer, quem renegar بالله, descrer a quem? A Allah subhanahu wa ta'ala. Não crer a ele, cometer uma prática do kufr, ou seja, min ba'di imanihi, isso depois dele ter acreditado, depois dele ser crente, depois da sua crença, mas ele descrer, a não ser que seja man kafara, aliás, man ukriha, aquele que foi forçado a fazer, que foi obrigado a fazer, wa qalbuhu, enquanto o coração dele, desta pessoa, mutma'innun, está tranquilo, bil iman, com a fé. Este aí, que praticou uma ação por obrigação, por ser forçado, mas o seu imã, enquanto mantém, este não sai do Islã. Isto aconteceu no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, o sahabinho chamado Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu wa ardah.
Ammar bin Yasir, ele foi rodeado pelos cáfiros, com os cáfiros, e obrigaram-lhe a trazer certas expressões que as mesmas, se alguém expressasse por livre vontade, sairia do Islã. Você sabe que dentre as coisas que anulam o Islã é você insultar profetas. Anula o Islã. Você sai do Islã, você insultar qualquer Nabi. Isso é kufur. Insultar Allah é kufur. Então, ele pronunciou, depois dali lhe deixaram, quer dizer, ele pronunciou palavras ali, que dentro daquelas palavras havia insultos contra o profeta. E dali foi ter com o Nabi. E o profeta lhe perguntou, كيف تجد قلبك? Como estás a ver seu coração? Como estás a encontrar? Quer dizer, ainda mantém com o imã ou não? Ele disse sim. Dali desceu este ayah que acabei de ler, defendendo essa questão de que a pessoa que for obrigada, que for forçada, sem que o coração deseje o que ele praticar naquele dia, por obrigação, essa pessoa já está perdoada. Agora, se pacientar, aí já é melhor. Se pacientar, aí é melhor. É melhor. Nesse hadith, sahih, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, دخل الجنة رجل في ذباب. Homem entrou no Jannah por causa de mosca. Homem entrou no Jannah por causa de mosca. Mosca, aquela que nós conhecemos. E o homem entrou no Jahannam por causa de mosca também. Quer dizer, duas pessoas, um deles entrou no Jahannam por causa daquela mosca, ou por causa de mosca, e o outro entrou no Jannah por causa de mosca. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam explicou as razões. Havia um homem que estava a passar num certo grupo de certas pessoas e disseram para ele, Qarrib, faça sacrifício aí em nome deste, quer dizer, esses ídolos, eles andavam lá a considerar. Tudo que é adorado, aliás, algumas coisas adoradas são ídolos, por mais que não sejam coisas de madeira. Alguns pontos. Aquele homem aceitou, passou, e deixaram. Quando aceitou aquilo, e isso é shirk. E o segundo lhe disseram o mesmo. O segundo negou. Disse, não seja possível eu fazer isso senão para Allah subhanahu wa ta'ala. فضربوا عنقه, eles bateram o seu pescoço. ضربوا عنقه, é assassinar. Porque lhe disseram mesmo ser mosca. Ele disse não, nunca. Então, através dessa mosca, este entrou no Jahannam por aceitar e esse entrou no Jannah por negar. Aqui estamos a falar de alguém pacientar numa situação dessa. É melhor. Neste caso, pacientar até que o mal te aconteça, que esses aí vão te fazer. Terá mais pagamento. Agora, também se fizer por obrigação, o coração a odiar, a não desejar aquele ato, só fazer pela prática, aí já é uma necessidade, aí já quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala já te perdoou. Porque você já foi obrigado, não foi seu desejo. Agora, fora disso, em nenhum momento, isso tudo aqui, o coração não fica com toda a vontade, nem sequer uma vontade. Agora, ações do coração são as ações mais pesadas em relação às ações do corpo. Ações do coração são mais pesadas em relação às ações do corpo. Apesar de que você ter só no coração e o corpo não resultar o que está no coração, também não vale, você ainda não é. Mas, enquanto você é muçulmano, as ações mais pesadas
e que você deve mais ter cuidado são do coração. Agora, do corpo, há momentos em que você terá desculpas. Há momentos em que você terá desculpas. Pessoas te obrigarem a dizer que, olha, carregar esse ídolo aqui. Você não quer que carregue ídolo. Mas te obrigarem quase a te matar. Mas não cria. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. Allah subhanahu wa ta'ala vai te perdoar. Aqui já não é ação do coração. Aqui é ação da prática, quer dizer, dos seus membros. Aqui o coração enquanto odeia. E você faz por ser forçado. Udkhulu fi silmi kafa. Entrar no Islã por completo. Não é perna fora, cabeça dentro, barriga ao lado. Não. Da cabeça até os pés. Tudo dentro do Islã. Esse aqui é muçulmano. Muslim. Este aqui é muçulmano. Esse aqui é Islã. A entrada na sua totalidade. Nós, sabendo que o Islã não é só apenas aqui onde a pessoa só pronuncia. E nós, nossa aqida, já está bem claro. Imanuna qawlun wa fi'lun. Dizer pela língua, prática com os membros, bil jawarih, e no coração. Se juntam esses três. Somos diferentes dos murji'a, que eles dizem que não, só no coração é suficiente. O imã não é coração só. Basta o coração ser um coração limpo. Já não entra lá o dizer da língua, não entra lá as práticas. وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان. como diz ابن القيم الجوزية رحمه الله نسو النونية. وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان. essa crença dos murji, a aqida deles, falso. Que os murji a eles no momento, assim que você acredita, assim que você acredita, tem a fé em Allah subhanahu wa ta'ala, naquilo que ele diz, então você pronto, você já é um crente firme, completo. Basta você acreditar, وتقر أن الله جل جلاله هو وحده. Você acredita que Allah subhanahu wa ta'ala ele é o único, está ele sozinho. Então o que acontece? تصبح كامل الإيمان. Se amanhece enquanto já o seu imã é completo. Para os murji'a, eles, só você ter uma crença no seu coração, acreditar, então mesmo não praticar, já não entra lá práticas dos seus membros, língua, para eles isso já é. Neste caso, segundo eles, por terem tanta esperança da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, então há muita coisa que eles traduzem de uma forma contrária. Então, dessa forma, e somos diferentes dos Khawarij. Os Khawarij são pessoas que muito fácil fazem takfir. Tirar alguém do Islã. Tirar alguém do Islã. Por causa de pecados. Pecados grandes. Para eles, já isso é suficiente dizer que fulano é kafir. Ou seja, encontraram provas, evidências, que falam que coisa X é shirk. E daí pronto, levaram essa parte, e você quando pratica aquilo já está fora do Islã. Não dividiram que existe shirk que não tira do Islã. Asghar, o shirk menor, não tira do Islã. Isso é uma ação mencionada no Alcorão ou mencionada no Sunnah, de que essa prática quem fizer é mushrik. Mas também aparecem também outras evidências
e diz que não, esse shirk é menor, é aquele que não te tira do Islã. Por exemplo, há pessoas que gostam de dizer falecido minha mãe, está a jurar aí. Falecido meu pai, está a jurar. Isso é shirk. Você sabe que isso é shirk. لكن لا يخرج صاحبه من الملة. Não tira o seu praticante da religião. Não tira. Esse é shirk. É um pecado que você será castigado por praticar. O pecado é grande. O pecado é grande. Mas não chega ao nível dos pecados que tiram alguém do Islã. لا ينقض الإسلام. Isso não quebra o Islã. Se acreditar que existem certas pessoas, como curandeiro, de que ele sabe algumas coisas invisíveis, algumas coisas. Esse também é shirk. Mas em que nível está o shirk? E você acreditar que ele sabe do oculto, sabe. Você tem esse calor, sabe. Acreditar que ele sabe. Você pensar que assim que eu estou a falar aqui, um curandeiro que está atrás desse bairro já consegue me ouvir. Esse é um shirk que vai te tirar do Islã. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب هو الله سبحانه وتعالى وحده إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Mas nós o que nós sabemos é, se alguém dizer que o curandeiro algumas coisas, tem algumas informações de invisível, ele tem shirk asghar, um shirk menor. Isso por quê? É que os jinnis, antes da profecia, antes de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eles iam lá no céu e escutavam algumas certas coisas. Em algum momento escutavam só uma palavra só que é real, eram dando corrida e só pegavam só aquela informação, uma só única. Daqui vinha colocar mais mentiras. Ia dizer para os seus aliados, curandeiros, shayatin, al-ins, informavam só que era uma verdade, que olha, eu só quero te informar uma coisa só, mas com uma condição, fazer isso mais isso. Uma verdade, mas sem mentiras. O curandeiro também basta ter aquela informação, coloca também mentiras dele, só fica um grupo de mentirosos. Enquanto que a verdade aí só é uma e única, só que esse tal jinn, esse shaitan, ouviu. Fazia isso. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعِدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ من سورة الجن. Allah subhanahu wa ta'ala conta a história desses jinnis. E os próprios jinnis eles diziam: وَأَنَّا كُنَّا نَقْعِدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Então é uma ação que os jinnis faziam. Eles voavam até lá, escutavam. Não entravam lá no céu, não, dentro, não. Mas chegavam lá em cima. كنا نقعد منها مقاعد للسمع. Sentávamos, quer dizer, eles queriam para escutar, para ouvir. Então basta ouvir uma verdade, vinha colocar mentiras dele, e o curandeiro vinha aqui também, reunir o povo, só com uma verdade que ele ouviu, colocar mais mentiras dele. Eu sonhei, no dezembro vai acontecer, haverá ciclone, coisas que nem sonhou, só o shaitan que lhe informou. E isso aqui, você tem seu amigo, sempre andam, um dia vai dizer: tá aí cobra. Você repara, diz assim, vê aquela cobra, aquele dia foi cobra. O resto dos dias, em cada vez mais que vai dizer tá aí cobra, você vai se preocupar em procurar
Em algum momento dizer já passou, também vai acreditar, porque já te falou num dia e você acertou aquela cobra exatamente. Enquanto que outros dias só está a mentir, só nada traz de informação boa. Então os curandeiros andavam também a inventar, assim como eles também eram inventadas também algumas informações. Então essas são algumas informações que esses djinns, esses shayatin, apanhavam só uma informação só. Então essas são algumas coisas do invisível. Aí já é shirk, asghar. Agora você acreditar na totalidade que ele sabe do oculto, aí já é shirk akbar. Shirkun akbar, que te tira do Islã você. Então o que estamos a dizer é que os Khawarij, eles não diferenciam entre o shirk menor e o shirk maior. O kufr menor e o kufr maior. Há kufr que não tira alguém do Islã. Há kufr que tira alguém do Islã. Mas que o Islã disse que é kufr. É descrença. Então, dentre essas descrenças estão divididas. Dentre esses shirk estão divididos. E se é que você não está a separar, então se calhar você é da crença dos Khawarij. Até bid'ah. Há bid'ah maior, mais grave que o outro. Há bid'ah na crença, no aqida. Há bid'ah no manhaj, na metodologia, a forma como é que você está a agir as coisas. Como é que você está a relatar, como é que você está a transmitir. Ser bid'ah. Na crença, no aqida, há bid'ah também. Há pessoas que têm esse tipo de crença. E são muitos. Então, são esses pontos. Dizer que o Islã é este mesmo. Estar na totalidade dentro do Islã. Por completo. E quem procurar a outra. Quando se diz quem procurar outra religião além do Islã, não só o cristianismo, não só outras religiões, mas também você sentar, não tem nem sequer uma religião, você também tem sua religião. O seu sentar, esse é o seu desejo aí. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu?" Acaso viste aquele que tomou seu desejo de Deus? O seu coração, quando diz senta lá, ele está a sentar. Diz vamos lá andar, ele está a ir. Deixa lá isso aí, está a deixar. Não pode ir rezar, ele não vai. Ittakhadha ilahahu hawa. Tomou seu desejo de Deus, de seu Deus. Ele está a adorar seu coração. Essa é a religião dele. Você viu isso? Então, o Islã não é você só apenas vir aqui rezar. Você pode rezar, não ser muçulmano, mas já rezar, fazer salah. Mas o invisível, Allah subhanahu wa ta'ala, é que testemunha. E existe o usulu ridda. Usulu ar-ridda. Se uma dessas coisas você ter, então você já saiu do Islã. E você tem que ter cuidado. Al-i'tiqadu, a crença, a forma como é que você acreditar coisas como essas. Acreditar como coisas como essas. Você sabe que os djinns são invisíveis, mas tem que dividir os tipos de medo. Porque há medo que você tem para com os djinns, ter medo deles, ser shirk. Há medo, ser um medo normal, natural, como é chamado, medo natural. Ser o khawf tabi'i. Então, está-se a falar de esse medo é normal. Agora, você ter medo porque acha que os djinns são poderosos, têm poder, são capazes de saber coisas dessas aqui, você vai sair do Islã. Agora, há pessoas que têm medo de djinn, um medo que não traz problema. Por exemplo, tem medo de entrar, tem medo de atacar, tem medo de bater, tem medo de chicotear, tem medo de você de pisar, tem medo... São medos normais, como você ter medo de leão, de cobra, esse medo não traz problema. Mas não medo de você achar que eles são imperiosos, são... Não. Esse já é outro medo que você está a trazer. Pensar que eles sabem do oculto, quando são invisíveis, sabem do oculto, isso é shirk. Billahi azza wa jalla. Então, a crença. Saber o que acreditar e como acreditar. A segunda coisa, al-qawl. Ou seja, a shak, a dúvida. Suspeitar. Duvidar, assuntos de Islã.
Dúvida está dividida em duas maneiras. Há dúvida de questão. Essa não tem problema. Todos nós temos. Todas as criaturas nós temos. Todas as criaturas têm. Dúvida de questão. De querer procurar saber algo. E existe a dúvida de crença. Que já que provoca aqui problema. Essa dúvida que os munáficos têm. Não terem certeza que já não existe. Que haverá julgamento. Ou acredita uma parte do Alcorão, a outra duvida. Se é que é real ou não. Tudo que Allah subhanahu wa ta'ala informou é real. Desde o momento que você duvida de que será que isso é isso mesmo, é verdade. Porque aqui há uma coisa, dúvida de não entender é uma coisa, que é dúvida de questão, e dúvida de você ter certeza e depois já começar o quê? A voltar. Essa já é a situação dos munáficos. Não terem certeza que no Qadr há castigo, não terem certeza que Qiyamah virá, não ter certeza, quer dizer, duvidar aquilo que os profetas trouxeram. Isto é nifaq, hipocrisia. A hipocrisia divide-se em duas formas. A hipocrisia da prática e a hipocrisia na crença. Hipocrisia na prática, hipocrisia na crença. Hipocrisia na crença é a mais perigosa. E são esses que Allah disse fi darkil asfali minan nar. Estarão no último degrau do inferno, lá embaixo. Walan tajida lahum nasira. E jamais encontrarás um socorredor para eles. Então é a hipocrisia na crença que tira alguém do Islã. Allah subhanahu wa ta'ala diz: pessoas que creram em Allah, os crentes são aqueles que creram em Allah e no último dia, depois daí não duvidaram. Não duvidaram aquela crença. Não duvidar a crença. Não é? Então, não duvidar de questão. Hipocrisia na prática. Quando a Aisha radiallahu anha foi acusada de cometer adultério, cometer zina, como veio no Bukhari, o Bukhari pôs no Kitab al-Tafsir, no Surat al-Nur. Este hadith, que a história é longa, que ela teve boleia com o Sahaba, chamado Safwan, até lá tudo isso. E chegou em Medina quando a informação já estava toda ela espalhada de que ela cometeu zina. E acusar as esposas de Nabi que cometeram zina é kufr também. É uma das práticas que te tira do Islã você. É kufr. Alguns álbuns dizem Aisha, porque se você acusa ela, você está desmentindo o Corão, porque o Corão defendeu a ela. Mas enfim, acusar qualquer uma das esposas de Nabi também desmentir o Corão, porque o Corão diz وَالطَّجِبَاتُ لِلطَّجِبِينَ. As boas é para os bons. Então o profeta não casaria a uma vadia. Só ele como bom poderia casar boas. O próprio Alcorão também defende isso. Quando se diz ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Allah subhanahu wa ta'ala foi um exemplo para os cáfires. Exemplo da esposa de Nuh e de Lot. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. Essas duas estavam abaixo dos nossos servos, dois servos piedosos, que eram Nuh e Lot. فخانتاهما. As suas esposas فخانتاهما foram desonestos para com seus maridos. Não está se falar de desonestidade da cama. Não. Está se falar de aqida, a crença. Não na cama, dizer que elas eram vadias. Não é isso. Então, acusar esposas de Nabi ou dos Anbiya, salawatullahi alayhi wa salam, é kufr porque você está a desmentir o Corão, direto ou indiretamente. O Alcorão diz al-khabithatu lil-khabithin. Mulheres sujas é para homens sujos. E os profetas eram bons. Não teriam uma mulher suja. Neste caso, que cometesse zina, Allah subhanahu wa ta'ala protegia seus profetas. Então, essa Aisha, quando chegou lá, aquela toda a informação espalhou-se, ela viu o rosto do seu marido não estava como ela habituou, porque o profeta também chegou e deu a informação.
Mas ele não tinha que dizer algo sim ou não, porque não tinha uma informação clara assim. E Aisha chegou lá, o profeta saía, entrava. Mas ela, a ver o rosto do marido, do profeta, sallallahu alaihi wasallam, tendo uma mudança. Então, dali o que disse? Aconteceu aquilo, depois de alguns dias, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, reuniu ela, o pai e a mãe dela, o pai dela, Abu Bakr, e a sua esposa. Então, o profeta mencionou esta questão. Eu estou a cortar a história porque quero chegar onde eu quero ir. Tudo aquilo aconteceu, a Aisha sempre ela chorava sempre, resumindo. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando falou isso para os sahaba, e o profeta disse: eu só conheço minha família como família boa, nesse caso no Islã. Isso de dizer que cometer zina, isso não. Então levantou um sahaba chamado Sa'd bin Mu'adh, aquele sahaba que era um dos chefes de uma das tribos de lá, uma das famílias de Medina. Sa'd bin Mu'adh, sahaba, quando morreu, tremeu o trono de Allah, né? Então o Sa'd bin Mu'adh levantou para que o profeta apontasse essa pessoa que espalhou essa informação. Ele disse: se for dessa minha, quer dizer, da minha família, que ele comanda, ele mesmo vai assumir contra a pessoa. Se for da outra família, porque havia também outro chamado Sa'd bin Ubadah, era Sa'd também, era muçulmano também, um muçulmano. Se for esse também, vamos combater a ele. Quando levanta Sa'd bin Mu'adh, que era um dos chefes também de uma das tribos referidas, então Sa'd bin Mu'adh disse: você está a mentir. Quer dizer, aliás, Sa'd bin Ubadah disse: você está a mentir. Quer dizer, neste caso, se for um da minha família, você não pode fazer nada. O Sa'd bin Mu'adh disse para aquele Sa'd, outro, disse: você é munáfico. Esta expressão, você é munáfico, não é expressão de dizer que você é munáfico na crença, dizer que são aqueles munáficos. Não, ele era um crente, mas é uma forma de dizer que essa sua prática, essa sua forma que você manifestou, então é uma forma de um munáfico. E o profeta não permitiu. Eu só estou a resumir para não ir detalhadamente do hadith. Então, dizer que a prática da hipocrisia é aquela que você pratica enquanto o seu coração é crente. Se você pratica, talvez, fofoca, as coisas por aí, espalhar informações sem dalil, sem provas, sem evidências, em algum momento entra lá a hipocrisia, na prática, mas na crença não há perdão, até você fazer tauba, não é? Até você fazer tauba. Por exemplo, diz um dos hadith que a pessoa que tiver esses 4 pontos, essa pessoa é munáfica, ou tem uma parte de nifaq. Quando fala, mente. Há pessoas que mentem, que são muçulmanos, mas mentem, são mentirosos, mas não merecem ser testemunhas, nem ser muçulmano. Essa é a qualidade de munáfiq. Quando fala mente, seja mentira nas brincadeiras, seja mentira, tudo aquilo que é não falar a verdade é mentira, não deixa de ser mentira, você vai ter pecado. Quando promete, não dá. Essa é a qualidade do munáfiq. Mas existem pessoas que quando prometem não dão, mas são muçulmanos, o coração ainda está firme, mas eles são mafiosos. Quando é confiado, ele logo torna um desonesto. Quer dizer, você lhe deu algo para guardar, o seu sem meticais, né? Encontra amanhã 80, sem razões, sem motivos, roubou, levou, né? Você lhe deu, quer dizer, seu algo qualquer novo, você encontra ali outra coisa podre, aquilo ali já vendeu, sabe encontrar aquilo podre, cheio de osso. Então, esse Ra'in é um desonesto. São práticas que alguns muçulmanos têm, são pecados grandes. Se você for estar, Allah te perdoa. Agora, se é que você tem aquela crença de duvidar, isso já é descrença, duvidar assuntos de Allah. Eu dizia que o Usul Ridda, os princípios de rejeição ou renunciar, não é? Existem alguns princípios. Al-i'tiqad, a crença, você crer uma coisa que vai te tirar do Islã. Ser kufr. Crer que o curandeiro, por exemplo, ou existe alguém fora de Allah que sabe do oculto. Nem os anjos não sabem o que acontece aqui no dunya. Os anjos que estão lá no céu não sabem o que acontece aqui no dunya, né?
Veja só o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi levado para os céus, quando o Jibril chegou no primeiro céu, fastaftaha, ele pediu com licença. Me perguntaram, mano, que? Disse Jibril, aqui está o Jibril. Wal ma'aka ahad, você está com alguém aí? Quer dizer, até aquele tempo não estavam a ver com quem ele está. Qala na'am, ma'i Muhammad, eu estou com Muhammad. E foi perguntado, wahal ursila ilayhi, acaso foi enviado? Então, os anjos lá no céu não sabem o que acontece ali na terra. Não sabem. Quer dizer, ninguém sabe do oculto senão Allah subhanahu wa ta'ala. E os mensageiros também não sabiam senão aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala informava a eles, do oculto. Por exemplo, quando o profeta estava falando de sinais de Qiyamah, são assuntos invisíveis. São assuntos invisíveis. Mas foi uma revelação. La in huwa illa wahyun yuha. Não. Então, crer assunto que este assunto pode vir te tirar do Islã. Só no coração só. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. Acaso não sabe quando for tudo tirado que está nas campas, os mortos, falecidos mortos todos serem tirados, isso é o dia da Qiyamah. وحصل ما في الصدور, e ser julgado o que está nos corações, nos peitos. O que está nos peitos? Iman e kufr. É o que está nos peitos. Nos corações o que está lá é iman e kufr. É isso que Allah subhanahu wa ta'ala vai julgar. Inna rabbahum bihim yawmaidin lakhabir. Então, o coração só acreditar algo, você pode sair do Islã, uma coisa que não era para acreditar, e assim que você acreditar, se for algo que tira do Islã. Shak, dúvida, dizia dúvida. Dúvida, a segunda coisa, que também pode ser um dos motivos de alguém sair do Islã. Você já foi informado que pessoa que não faz salat é kafir, mas você reza. E você começa a duvidar isso, não é? Começa a duvidar, será que isso é verdade? Você já ouviu várias vezes, isso é kufr isso. Você já saiu do Islã, reza, mas não vale, você é kafir. Kafir kamil, um kafir completo, kafirun kamilun. A terceira coisa, al-qawl, o dizer, a palavra. Há pessoas que saem do Islã por causa das suas palavras. Só falar uma coisa ou achar que é brincadeira, achar que o assunto é sério. Perante Allah, تقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. Vocês andam a falar com vossas bocas assuntos que vocês não possuem conhecimento. وتحسبونه هينا إذ تلقونه بألسنتكم. وآية diz إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. Vocês julgam isso ser algo insignificante, pensam que é uma coisa pequena, وهو عند الله عظيم, enquanto é um assunto grave perante Allah. É um assunto pesado, grave, gravíssimo. Você sair do Islã, Allah disse وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, eles pronunciaram palavra de kufri, palavra de descrença nas suas bocas. Não praticaram, mas pronunciaram. Essa foi a ação. وَكَفَرُوا, e eles saíram do Islã, tornaram-se kafir. Ba'da islamihim, depois do Islã deles. Neste caso, falaram algo que lhes tira do Islã. E muitos de nós temos essas brincadeiras. Zombar o Islã, falar algo que nós pensamos que é brincar, enquanto que através dessa mesma, as suas ações serão anuladas. Através dessa palavra. Uma palavra que você acha que é pequena, que você acha que nada, não é problema, é brincadeira. Brincadeira. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. Isto é o Corão, é palavra da separação, palavra da verdade, palavra real. وما هو بالهزل. Não é brincadeira, não. Não se trata de brincadeira assuntos do Alcorão, assuntos do Din. Não, não. Perante Allah subhanahu wa ta'ala, tudo é sério. Tudo é sério. Agora, você falar algo, pensar que não, estamos a brincar, estamos a divertir, não é? Quer dizer, você ouve alguém a dizer que há um cristão que estava a ler aí só coisa que estava a ler aí Bíblia dele a fazer da'wah para a pessoa estar no cristianismo, e você em resposta vem dizer quer dizer, em resposta vem apoiar.
Esse está bem, pá, está folgado. Esse imã dele subiu. O kufr já não subiu, para você já o imã dele subiu. São palavras essas estranhas. Então, cuidado com as nossas palavras. A partir da palavra, você sai do Islã. E é com a palavra que você entra no Islã. E é com a palavra que você sai do Islã. É uma das coisas. Palavra tem muito segredo. É com a palavra que você casa, é com a palavra que você divorcia. É com a palavra que há sentença. Então, qaul, o dizer, pode nos tirar do Islã, pensarmos que é uma palavra pequena só. 4. Al-fi'l, esta quarta coisa. Dentre os usul ridda, a ação, praticar. Isso aqui eu não vou falar muito, porque já passei um pouco lá em cima. Neste caso, ação, praticar algo. Você não falou, mas praticou. Você pode dizer assim, eu aceito que pessoa que não reza é kafir, mas eu no coração acredito. Mas você não reza. Você é kafir. Você é kafir. Você é kafir. Kafir completo. Kafir completo. Não podemos colocar diferenças kafir que vivem conosco e kafir que vivem lá. Todos são kafirs. Todos esses são kafirs. Não existe cobra agradável. Dizer que como essa aqui é verde, essa aqui é azul, essa aqui é preta, essa aqui tem duas cores, essa aqui é bonita. Você já viu cobra bonita dizer que essa aqui é bonita? Por que não lhe aproxima? O veneno que ela tem já não é bonita. Basta ter esse veneno. Você desconsegue aproximar aquela cobra ali que anda a ficar aí de cor verde, parece. De cor verde que anda a ficar aí nas casas. Principalmente esses de capim. Há de entrar essas cobras aí. Por que não disse que não morde? Não morde, você já brincou com ele, já depois no bolso. E tudo aquilo que é cobra, você tem medo. E esse aqui, nem aquele que você fica com ele lá em casa, andar aí em cima aí. Você tem medo. E esse aí, mesmo viver contigo, é esse mesmo. Então, cuidado nas nossas palavras. É provável rezarmos toda a vida, nem sequer, tudo zero. Por causa das palavras, por causa das dúvidas que nós temos em relação àquilo que não se duvida. Então, eu estou a parar muito mais aqui nas palavras porque é o assunto que mais escutamos. Que mais? Não é novidade. Só escutar palavras de kufr. Aqui mesmo. São muitas. Não é novidade. Você escutar palavras que tiram alguém do Islã. E ele pensar que isso é normal. Não é normal. Nós temos que controlar nossas línguas. Boca. Mas você não pensa. Essa língua tem quantas barreiras? Tem 2 barreiras. Para você saber que língua é uma coisa muito... Quer dizer, é uma coisa que a partir dela quebra muita coisa. Allah colocou a língua na boca e pôs 2 barreiras para essa língua aí. A primeira barreira são os dentes. Assim, já está a barreira. A segunda barreira são os lábios. Tudo isso dentro. Língua está dentro. Para dizer que não é para tirar de qualquer maneira essa língua aí. Então, temos que controlar as nossas línguas. Brinque, mas com muito cuidado. Viva, mas com muito cuidado. Fale o que quiser, mas saiba que serás pago. Cada um naquilo que ele dizia. Então, cuidado, irmãos, com as nossas línguas. Língua, a partir dela, a pessoa sai do Islã. A pessoa sai do Islã. Falar uma coisa que tira alguém do Islã agora mesmo. Não é às 15, não, agora mesmo. Então, temos que ter cuidado e controlarmos bem os nossos dizeres, os nossos fazeres, os nossos entenderes, os nossos perceberes, o nosso perceber, o nosso compreender, o nosso estudar, o nosso ser, o nosso viver. E o nosso praticar. Tudo isso aí, controlarmos. Basta você não controlar, é provável chegar lá zero. E começa aqui mesmo no dunya zero. Você vai se enganar todo o tempo, dizer que sou muçulmano. Cheio de hadiths de ler, mas não fiz zero. Por causa de palavras de kufr, que você sempre pratica. E há alguém chamado zindiqo. Quem é zindiq? É a palavra que a pessoa faz tauba, amanhã volta. Depois faz tauba, amanhã faz mais kufr. Depois faz tauba. Esse é zindiq. Allah não aceita tauba dessa pessoa, porque ainda não está séria.
por Allah aceitar a tauba dessa pessoa, ainda não está séria. Os ânimos chamaram de zindiq. Então temos que ter muito cuidado nas conversas, cuidado nos nossos dizeres, palavras que zombam práticas do Islã ou zombam o Islã. É provável que alguém seja sério onde veio, mas a partir daqui ser munáfico por causa das suas palavras. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. As pessoas que vão encontrar só apenas sacrifício que fizeram, sem pagamento e sem recompensa. Então que Allah subhanahu wa ta'ala proteja-nos estas palavras de kufr. Amém. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.